Estamos de volta e antes de entrar falando novamente de Campeonato Brasileiro, falar um pouco da seleção brasileira, né, Lucão? Que a gente... Isso é uma barangada. Barangada, né, saiu a convocação, né, já tem aí uma semana e meia, e devido aí a lesões, principalmente nessa última rodada da Champions, o Marcelo foi atuando, né, uma contratura, isso provavelmente só volta, né, para o dia 21, no confronto do Real Madrid contra o Barcelona pelo Espanhol, e está cortado, né, dos 2 próximos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias, né, não são amistosos, são jogos importantes, um contra a Argentina, fora de casa, em Buenos Aires, e em Salvador, que vai receber o jogo contra o Peru. Tá vendo aí a festa. Ainda tem festa, né, claro, contra a seleção brasileira, né? Tem toda uma pompa em cima disso. Né, desses novos convocados, né, o zagueiro Gabriel Paulista, do Arsenal, no lugar do Marquinhos, né, do Paris Saint-Germain, que também, né, não conseguiu nem ir para o jogo, né, desse último jogo contra o Real Madrid pela Champions. E também do lateral esquerdo Marcelo, no seu lugar o Douglas Santos, né, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, que vem fazendo justa convocação, um bom campeonato brasileiro. Excelente campeonato. 2 jogadores que já foram convocados, né, pelo Dunga, para os amistosos contra os Estados Unidos, mas nenhum dos dois ganharam a oportunidade de jogar. Sim. Acredito que vai continuar também sem a oportunidade. Eu acho que o Douglas Santos até tem uma oportunidade maior, porque é uma posição que gira muito, mas com certeza o Dunga, né, vai escalar o Felipe Luiz aí como titular. Certo. E na zaga, né, o Marquinhos já é uma opção. Então, apesar do Gabriel Paulista vir fazendo um excelente campeonato inglês pelo Arsenal, o Arsenal é líder, é um bom, né, do jogador. Campeonato inglês, um jogador bem interessante, né, e que eu estava assistindo uma reportagem especial, né, sobre ele, que ele tem que cuidar um pouco da questão do psicológico. Ele caiu numa pilha, né, com um confronto do Arsenal contra o Chelsea, com o Diego Costa, foi expulso de forma infantil. Sim. E ele mesmo disse que não tem nada contra o Diego Costa e que precisa dar uma coisa segurada. do jogo, ele tem que, né, ser mais maleável, ter uma paciência maior. Claro, até né, porque vem Brasil e Argentina aí, né, Júlio? nessa questão. Então fica difícil. Se ele for para cair na pilha, você é um brincalhão. Então você não pode jogar Brasil e Argentina em hipótese alguma. A Argentina também que teve mais 2 cortes, né? O Zabaleta e um outro atleta agora que me fugiu aqui também estão fora. Messi já estaria fora. Então vai ficar tudo a cargo do Di Maria. E agora, Juliana, a questão é a seguinte, é um papo volta muito... o Neymar, né? Volta o Neymar, bem lembrado. Inclusive deu, né, show de bola, né? Contra o Bate aí ontem, né? É. E a questão é a seguinte, há quem diga que se o Brasil não obtivesse sucesso nessa partida contra a Argentina, o Dunga poderia sair e Tite já seria anunciado ainda em 2015 como novo técnico da seleção brasileira. Tomara, né? Agora, o problema disso tudo é você ter que torcer para a Argentina, pra gente ter uma derrubada de um do Guerreiro. Exatamente. Aí para os flamenguistas fica até um pouco mais fácil. O pior disso tudo é a gente ter que torcer para um insucesso da seleção. A gente sabe que, tudo bem, apesar de ser turno e retorno, é o momento de queimar aquela gordurinha para já ficar tranquilo em relação... Principalmente contra o Peru em casa. Exatamente. Né? Isso é jogo para 3 pontos para já dar uma despontada. Então pode ser. Isso é uma informação que a gente teve que seria muito ao longo bom dessa semana. Futebol brasileiro. Seria muito bacana, porque está muito à frente. É um cara que se recicla, é um cara que entende muito, tanto questão de lidar com relacionamento, treinador, jogador. Ele entende muito de esquema tático, ele se preocupa muito com o ambiente de vestiário. Com certeza então, levaria a sua equipe de estatística com também. certeza. Faz um trabalho brilhante, o Tite ajuda tem um muito. aparato danado e isso se justifica, isso se explica da maneira que o Corinthians, né, tomou frente desse campeonato brasileiro aí, já é o campeão, né, na nossa opinião, matematicamente ainda não, mas já pode dar a volta olímpica sim. Isso é um papo que aconteceu em termos de vestiário do Coringão. Alguns jogadores já queriam dar a volta olímpica na próxima partida, dependendo dos resultados. Já pode dar a volta olímpica à vontade, já era para ter dado 10 rodadas atrás, mas brincadeiras à parte, isso deve muito. Você pergunta hoje para qualquer jogador do Corinthians qual é o segredo do sucesso do Corinthians e o discurso deles é unânime, né? É o mesmo. É o Tite. É o Tite. O nosso segredo é o Tite, é o treinador que a gente tem, a maneira com que ele trabalha, e isso é muito bacana. Em meio a uma série hoje de situações onde os clubes contratam um treinador, esse treinador fica 3 meses trabalhando. Se for para pagar 1 milhão, não paga 1 milhão pro Dunga, paga 1 milhão pro Tite. Paga pro Tite, com certeza. Com certeza,
né, é um retorno muito maior. Do trabalho vai ser muito maior. É um investimento que você faz, não é um dinheiro que você joga. Diziam, uma tarimba muito maior. Exatamente. Né, e até uma carreira, acho que merece esse cargo de treinador da seleção. Porque se a gente colocar uma coerência, para quem deve estar na seleção brasileira, né, os jogadores são os melhores em ação, né, naquele momento. Os melhores jogadores do Brasil, né, atuando na Europa ou atuando no Brasil, devem vestir amarelinha. O treinador não pode ser diferente. O que o Dunga ganhou? É verdade. Como treinador, qual a experiência que ele tem como treinador para estar dirigindo uma seleção brasileira? É verdade. Nenhuma. Então, isso foi uma jogada muito mais política do que uma questão de merecimento. Então, eu acho que nesse momento não tem... Eu acho que é unanimidade o nome do Tite aí para a gente voltar, quem sabe, a ter esse futebol vistoso que o Corinthians vem tendo na seleção brasileira. Porque você imagina, o Tite tem, querendo ou não, tem as limitações do elenco do Corinthians. Na seleção brasileira ele vai escolher quem quiser. Ele vai se limitar se ele quiser, que é o que o Dunga faz. Se limita. Entendeu? Então vai realmente escolher quem ele quiser. Aí o 4-1-4-1 vai funcionar. Já passou. Você já imaginou essa seleção brasileira ali com o maestro Tite ali trabalhando essa bola com todo esse carinho que o time do Corinthians trabalha a bola? Das mãos, eu acho que já passou da hora. Eu acho uma boa alternativa. Agora a gente volta a dizer, isso se a CBF entender que politicamente para ela é interessante, vamos de Tite. Se não for, nós vamos ter que aturar essa mala que está aí mesmo. É isso aí. Voltando ao futebol, né, do Campeonato Brasileiro, né, temos aí o Flamengo, né, crise total, né, eleições aí agora em novembro, né, já praticamente deu adeus, né, a vaga da Libertadores, ainda que matematicamente tem chance, mas é a mesma a questão do Vasco, né, muito difícil, né, porque são 9 pontos de distância e as outras equipes, né, com certeza também vão acumular pontos, né? Santos, Palmeiras, São Paulo, Internacional, até Ponte Preta, né, está hoje, né, à frente do Flamengo. E os afastados voltaram, né, foi uma semana. Foi, né, pouco tempo, hein? Bem conturbada essa situação foi toda. Pouco tempo. E já vão para o jogo, né, vão jogar contra o Goiás no Maracanã, né, no domingo. O Pará volta no lugar do Ayrton, provavelmente o Alan Patrick também estará em campo. E já estão voltando, porque é necessário. Eu acho que para esse jogo, talvez, para garantir, né, mais 3 pontos e eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento. Mas eu acho que para depois, eu acho que tem que soltar a molecada, né, já tem que dar uma experiência em jogos né, valendo, que é do Campeonato Brasileiro. Coloca o Matheus Sávio para jogar, o Jorge, né, e outros garotos que já estão sendo relacionados, o Douglas Baggio, e ver o que vai aproveitar para o ano que vem. E lógico, já está aí pensando em reforço, assim como o Fluminense, né, já se fala no Juan, né, repatriar o Juan, que ele já demonstrou interesse de encerrar a carreira no Flamengo. É um bom jogador, mas tem que ver a questão física, muitas lesões, uma sequência de lesões. Exatamente. Mas eu acho que o Juan com meia perna é melhor que o César Martins e o Marcelo Eu queria o Juan também com essa meia perna, com certeza. Né? Mas eu acho que é focar, né, nesse jogo do final de semana, né, contra um Goiás aí lutando contra o rebaixamento. E aí sim, botar a garotada para jogar e pensar em 2016, não? Com certeza. Agora, essa questão desse afastamento desses atletas aí, eu confesso para você, Juliano, que eu achei muito pouco tempo esse afastamento. Eu achei, inclusive, em determinado momento que essa rescisão contratual pudesse até acontecer. Agora, e a gente precisa ver também, uma vez que eles estão integrados para essa partida diante do Goiás, como é que esses atletas vão reagir em relação a isso depois dessa punição aí por parte da diretoria. E eu pontuei, fui bem claro em relação a isso aqui, que eu acho que a diretoria foi muito bem. A gente está vendo a imagem aí do treinamento dessa semana. Treinamento lá no Ninho, treinamento físico aí da equipe do Flamengo, se preparando, pensando no Goiás, porque precisa fazer mais uns pontinhos aí para poder, o Flamengo hoje com 44 pontos, precisa aí de mais uma vitória, que seja essa contra o Goiás. E provável escalação aí do Flamengo é Paulo Vitor, Pará, César Martins, Wallace, Jorge, Márcio Araújo, Jonas, Alan Patrick, Gabriel, Sheik e o Kaique. O Flamengo que no papel tem um bom time, né? E o Oswaldo... Volta o Jonas, depois exatamente. Da expulsão. O Oswaldo no início de trabalho vinha fazendo um bom trabalho, conseguiu encontrar ali, acertar a mão num primeiro momento, mas essa questão de ambiente, de clube, isso é uma coisa muito séria.
E aí depois acabou eclodindo essas notícias, começaram a efervescer essas notícias dessa questão, dessa falta de profissionalismo desses 5 atletas aí que foram afastados. Isso gera um desgaste muito grande, principalmente em cima da molecada que está ali trabalhando, lutando, se dedicando, querendo realmente uma oportunidade no time titular. Então depois que o Flamengo conseguir, e eu espero que seja já contra o Goiás. Mais uma questão financeira, né, Lucão? Porque são jogadores que acabam, se ficasse até o final, né, afastados, né, e foram justamente afastados, mas pensando na questão financeira iam desvalorizar muito. Entendi. E o Flamengo querendo liberar esses jogadores ia vai perder muito reintegrá-los, perfeito. Né, eu acho que foi então mais a diretoria do Flamengo está pensando até certo. Ao mesmo tempo que puniu, segurou para não perder, até porque fez um investimento nesses atletas. Tem mercado, Everton. Tem mercado. Já tem até uma proposta de 2,5 milhões de dólares, 9,5 milhões de reais para o futebol da China. O próprio Marcelo Cirino, o Flamengo tem uma porcentagem. Tem uma proposta do São Paulo em cima disso. Do São Paulo, um troca-troca com o Michel Bastos. Então é interessante. Muito interessante. Então esses são jogadores que podem entrar aí em troca-troca ou até mesmo serem, né, liberados por um valor, né, que o Flamengo entenda para não perder dinheiro também pelo investimento que fizeram, principalmente Alan Patrick, no Paulinho, né, e o Pará devolver lá para o Sul, deixa ele lá no Sul mesmo, que já deu. Então, chegando no final aí do nosso programa, passar a rodada completa. Perfeito, né, para o nosso telespectador. Amanhã, Internacional e Ponte Preta, né, lá no Beira-Rio. Internacional, né, esse é um confronto aí direto para sonhando em Libertadores, são 2 equipes. Perfeito. Corinthians e Curitiba, pode ser aí o jogo do título. É o jogo do título. Atlético Paranaense e Avaí, né, os dois. O Atlético Paranaense numa zona ali também morta, e o Avaí precisando. Esse jogo o Avaí pode acabar até surpreendendo. Fluminense e Chapecoense. Espero que o Fluminense se livre disso aí logo e se dê férias. E dê pra gente também, porque esse ano foi uma luta. Palmeiras e Vasco, aí é o filme de terror. Cada vez mais, pode ser a Patical. Flamengo e Goiás, domingo às 17 horas. Flamengão também ganha. Cruzeiro e São Paulo, no Mineirão. Essa barangada aí vai acabar empatando, porque ninguém quer mais nada com nada. Figueirense e Atlético Mineiro. O Atlético ali tendo que ganhar para segurar o segundo lugar, porque está vendo o Grêmio diante da última partida, acho que o Atlético já entra para essa partida contra o Figueirense já meio que desanimado. Lá no Orlando Scarpelli. Mais difícil ainda. Joinville e Santos, o Jack aí jogando em casa, né? E Santos pensando talvez na Copa do Brasil. Se conseguir uma vitória, aí rebenta com o Vasco. Arrebenta o Vasco. Aí rebenta. E fechando a rodada no domingo às 19h30, Sport, Recife e Grêmio. Que o Grêmio vai lá para tirar a ponta do Sport, com certeza. Essa é a 34ª rodada. Uma rodada que, se ela se desenhar da forma com que a gente imagina, que realmente pode complicar bastante a situação do Vasco. Vamos aguardar. Eu acredito que o Flamengo vai ter sucesso diante dessa partida contra o Goiás, joga em casa, como o Fluminense também joga em casa diante da Chapecoense. A Chapecoense está na briga. Mas o Fluminense, utilizando o seu mando de campo, eu acredito que vai também não ter problemas aí. Vai ter dificuldade? Vai. Mas, ao final, vai estar totalizando aí 46 pontos, se Deus quiser, ao final dessa rodada. Como o Flamengo vai estar fazendo 47, esses, matematicamente, já se livram, já se dão férias. O Vasco da Gama, infelizmente, pode ser que a gente tenha notícia ruim para trazer para você, torcedor vascaíno, daqui para frente. Na segunda-feira. Mas nada do que a gente já não tenha dito desde aí da 3ª, da 4ª, da 5ª rodada do campeonato, que era a hora do Vasco abrir o olho. Desde a eleição do Eurico, né? E ninguém mudou nada, exatamente. Gente, chegando aí o final, né, de mais um programa, Lucão, suas considerações finais. Eu quero deixar um abraço bem especial para vocês, queridos assinantes. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência aqui conosco, né, só falando de futebol. E agora a gente abrindo aí parêntese para UFC, para combate. Cowboy, 3 Rios está com você, meu amigo. Traz mais essa aí pra gente, porque você é um querido, você merece. André, dê todo o apoio possível para o nosso garoto aí, para o nosso Alex Cowboy. Mais uma vitória de Cowboy aí amanhã, de cima do octógono no UFC de São Paulo. Boa sorte, toda a sorte do mundo. Deus abençoe o seu trabalho aí em São Paulo, Alex Cowboy. 3 Rios está com você, meu amigo. É isso aí, né? Então a gente termina o programa de hoje, né? Realmente o que o Lucão falou, convocando a você, nosso amigo telespectador, que fique na torcida amanhã a partir das 21 horas, né? Ligue no canal Combate e acompanhe aí o nosso tririense, né? Alex Cowboy no card principal, né, do UFC. O Cowboy que já esteve aqui no nosso programa e
com certeza depois aí desse período de lutas, voltará, né, nas férias, voltará aqui para falar como né, foi esses combates e como, né, foi essa vitória, assim a gente espera, né, e que aqui no programa, né, Lucão, disse que o sonho dele é lutar pelo cinturão da sua categoria, até 77 Ele vai quilos. chegar lá. Então, é mais um passo, é mais um obstáculo, né, que ele tem que vencer. Esse amanhã, né, contra o polonês. Tem que ultrapassar, arrasar o polonês. Isso aí. Amanhã no octógono. Amanhã é Cariri, rua direita para cima da Polônia. Gente, agradecer, né, mais uma vez a audiência de cada um de vocês. Lembrando, né, nós voltamos na segunda-feira, né, com mais um programa Camisa 5, a partir do meio-dia. Tenham um excelente final de semana. Tchau, tchau.